Então, minhas irmãs, aqui hoje nós conseguimos fazer apenas uma pequena parte, né, da questão das alianças. E nós vemos que Deus, ele tem essa questão da aliança bem específica na Bíblia, às vezes a gente não entende, mas é muito interessante a gente aprender esse tema, porque esse tema vem sendo trazido à tona, né, desde que nós começamos a estudar esse livro, O Concerto Eterno, do pastor Wegener, mostrando para nós que Laodiceia, no tempo do fim, está envolvida com a aliança. Esses dias nós estudamos, né, no capítulo 3 do Apocalipse, quando menciona Jesus, que ele é o Amém, e aí isso nos leva a Coríntios, que diz que ele é o Amém para todas as promessas, e aí a gente volta para as promessas na questão da aliança feita a Abraão. Então, como nós estamos envolvidas, é muito importante nós entendermos se nós estamos vivendo na antiga aliança ou se nós estamos vivendo na nova aliança, certo? Então, nós sabemos que Deus, ele tem uma aliança chamada aliança eterna, certo? Essa aliança eterna, ela é indicada para nós em alguns livros da Bíblia. Oséias menciona isso, Gênesis menciona, né? Nós temos muitos livros, Jeremias menciona. O que seria essa questão da aliança eterna feita entre Deus e o seu povo? Seria a questão do primeiro plano de Deus para Adão e Eva, de serem um reflexo perfeito do seu Criador, estendendo no planeta Terra uma questão de um pequeno céu até mesmo, né? Onde no céu a divindade governa e na Terra Adão e Eva governariam também, né? Sendo uma unidade perfeita, formando uma só carne, gerando filhos leais, filhos que fossem tementes, obedientes, fiéis à aliança estabelecida pelo Senhor. Então, a gente vê que a aliança primeiramente foi quebrada por Adão, certo? Depois ela foi reestabelecida com Noé e seus filhos, posteriormente com Abraão e seus filhos. E existe aqui uma bênção maravilhosa que foi proposta a Abraão, de ser feita uma grande nação de pessoas que creem, certo? Não uma grande nação de pessoas rebeldes. Não está dizendo que Abraão seria o precursor do mundo inteiro. Não, ele seria o pai da fé, daqueles que creem. Então, nos dias de Abraão, Gênesis 26:5 diz para nós que Abraão obedeceu os mandamentos de Deus. Diz para nós que Adão é herdeiro da aliança. Diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Então, veja só, Ellen White diz no livro Fé e Obras, página 103, que perdão e justificação é uma só e a mesma coisa. Então, se Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça, ele foi justificado. Não existe justificação sem arrependimento, sem perdão. Se Abraão foi justificado, lhe foi apresentado o Evangelho. O Evangelho é eterno, como a aliança é eterna. Então foi apresentado a Abraão certamente pelo Senhor o plano da salvação, tanto que a herança prometida a Abraão, que seria a terra, ela não foi alcançada nos dias de Abraão, visto que sua descendência ficaria 430 anos como cativa no Egito. Então Abraão, quando recebeu a promessa, já sabia que não estaria vivo para recebê-la. Seus descendentes estariam. Mas como a promessa foi feita a Abraão, e Abraão também receberia, Abraão, inclusive, tomou conhecimento pelas palavras do Senhor que ele ressuscitaria e que para isso, né, aquele que é o principal de todos que ressuscitaram, que é Jesus Cristo, ele deveria ressuscitar. Então não haveria cumprimento da promessa sem a ressurreição de Jesus. Então a gente vê a grandeza dessas promessas, o plano da salvação sendo um e imutável. Só tem uma forma de salvar o ser humano, que é o Evangelho eterno, que é a fé em Jesus naquilo que ele faz por nós. Se Abraão foi justificado, isto é, ele foi perdoado, isso mostra que Abraão se arrependeu dos seus pecados. Para saber então o que é pecado, Abraão conheceu a lei. A lei nos mostra o que é pecado. Diante da tristeza pelos pecados, Abraão teve o verdadeiro arrependimento dado por Deus. Abraão foi perdoado por Deus. Abraão foi cheio do Espírito Santo. Aliás, Gálatas fala que uma das promessas da aliança é o recebimento do Espírito Santo. Agora, Abraão justificado, Deus dá para ele a dica, anda comigo e ser perfeito. Então, agora nós estamos no processo da santificação. Veja que Abraão passou por tudo. Ele foi justificado, ele foi santificado. Agora ele chega na proposta de Deus, que era guardar os mandamentos. Então, a acusação de Satanás no céu contra Deus era de que a lei era impossível de ser guardada. Mas agora nós vemos em Gênesis 26:5, Deus falando para o descendente de Abraão que Abraão guardou sim a lei. Então, essa é a proposta de Deus. Veja que Deus desejava que a lei fosse posta na mente e no coração do ser humano, desde Adão e Eva. A lei deveria ser posta na mente e no coração do ser humano. Contudo, depois que o povo foi feito escravo, a lei se perdeu e o povo já não guardava mais a lei. Tanto que um dos primeiros fatos de que Moisés e Arão colocaram de volta o descanso. E isso levou Faraó no Egito a uma contenda com o povo, né? Visto que ele disse assim, por que fazeis com que o povo descanse das vossas cargas? Então a primeira coisa que eles fizeram foi recolocar a lei para o povo. O povo não estava entendendo ainda. O povo tinha uma mentalidade carnal egípcia, não espiritual. Por isso Deus precisava libertá-los do Egito, que é um símbolo da libertação do pecado. Os conduziu ao deserto e começou novamente a citar a aliança. Olha como a questão da aliança é importante. Então, em Gênesis 19, Deus agora diz para eles, eu os libertei da terra do Egito, eu os tirei com as asas da águia, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz. Deus trazendo para si a responsabilidade de fazer. Então, Deus fala da aliança e diz assim, ó, se vocês forem obedientes à minha voz, né, ouçam as minhas palavras. Não inventem palavras para vocês, ouçam as minhas palavras. Se vocês forem obedientes à minha voz, eu farei de vocês uma nação sacerdotal. E o povo carnal, mentalidade carnal, o que o povo respondeu? Tudo que o Senhor disser faremos. Totalmente contrário daquilo que Maria respondeu, né? Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então, como o povo era carnal, Deus não conseguiu colocar a lei na mente e no coração. Não que a impossibilidade estivesse em Deus, mas na concepção humana, no entendimento humano e na fé humana. Então, em quem estava a fé do povo de Israel? A fé estava no seu próprio braço, na sua própria força, certo? Então agora, Deus que desejava colocar a lei dentro da mente e do coração do povo de Israel, precisou colocar a lei nas tábuas. Então, tábuas de pedra, certo? Ezequiel diz assim, ó, tirarei de vocês o coração de pedra, lhes darei um coração de carne.
Posteriormente, depois da morte de Jesus, onde agora ele sela, né, esse concerto, que é o concerto eterno e que é o novo concerto, porque agora já não é mais feito no sangue de animais, mas agora sim no sangue do verdadeiro cordeiro, por isso ele é chamado de novo concerto, porque é feito agora no concerto do sangue de Jesus, certo? Então, Jesus agora, ele sela esse concerto e abre o entendimento do povo através do Espírito Santo que lhe seria dado. Essa é a promessa do Espírito, que conduziria o povo a quê? A entender o que é pecado, justiça e juízo, certo? Então, a obra de Deus, ela precisa e vai avançar, independente daqueles que não creem, porque Deus, ele tem um plano de salvação e ele vai avançar com aqueles que creem, certo? É como o exército de Gideão começou com 30 mil, aí depois os medrosos voltaram, baixou para 10 mil, aí disse assim, olha, ainda tem gente demais, vamos ver quem é que realmente está vigiando, né? Jesus disse, orai e vigiai, vamos ver quem são os que vigiam. Aqueles que tomaram água rapidamente com a mão, são os que estavam vigiando. Aqueles que se curvaram, perderam tempo, beberam água que estava suja na beira do rio, lambendo como cães, esses não estavam apercebidos, esses foram descartados. Quantos ficaram? Apenas 300. Então isso mostra que Deus, ele segue, apesar dos covardes, apesar daqueles que não estão vigiando, ele segue com quem está. Certo? E a questão da aliança, do concerto também é assim. Deus vai seguindo com quem está desperto. Ele vai seguindo com quem está entendendo a sua voz, que foi isso que ele falou para o povo lá em Êxodo 19. E agora, então, esse concerto feito no Sinai, ele é chamado de antigo concerto. Porque ele não é nem o eterno e nem o novo, ele é o antigo. Porque esse concerto foi feito na condição de que o povo disse, tudo que o Senhor disser faremos, nós vamos fazer, nós vamos fazer. E, infelizmente, o concerto do Sinai, ele gera para a morte. É simbolizado por Agar, que gera para a morte. Quem que Agar gerou? Não foi Ismael? Ismael era filho da promessa? Não, ele não era. Ele formou uma nova nação, Deus garantiu para Abraão, olha, ele será pai de príncipes, 12 nações. Só que a minha aliança estabelecerei com Isaac. Por quê? Porque Ismael foi gerado da carne, da força do braço, do próprio desejo humano. E isso foi o que aconteceu no Sinai. Deus fez uma proposta dele fazer tudo pelo povo, o povo disse não, nós faremos, então a nossa força. Então o Monte Sinai é simbolizado por Agar, as obras da carne. A salvação por obras, certo? Já o novo concerto é simbolizado pelo Monte Sião, aonde é simbolizado por Sara, que é para libertação. Porque não é mediante a carne, mas mediante a promessa. Deus disse, eu vou gerar em ti, né? Eu vou gerar a possibilidade de vocês terem filhos. É minha responsabilidade. Então Deus aguardou até o momento que nem Abraão e nem Sara mais podiam ter filhos. Por quê? Porque o filho da promessa é mediante milagre, é mediante promessa. E assim, Deus estabeleceu desta forma o símbolo daqueles que gerariam para a vida. E isso mostra para nós, irmãos, que nós não podemos gerar vida por nós mesmos. Nós não podemos. E isso é muito lindo. E isso é maravilhoso, saber que a responsabilidade não está sobre os nossos ombros, inclusive nem de gerar pessoas salvas. Não está sobre nós. E isso é milagre. O que Deus deseja é colocar em nós as suas leis. Ele deseja colocar em nós o seu espírito. Ele deseja formar em nós Jesus Cristo. Por isso que quando nós aprendemos a respeito da obediência, muitos anos atrás, nós aprendemos errado. E estávamos vivendo no antigo concerto, que gera para a morte. Por quê? Porque nós achávamos que pelo nosso esforço, nossa disciplina, por fazermos certinho, por nos policiarmos, por obrigarmos os filhos a fazerem, nós estaríamos sendo salvos. Mas essa é a força do braço, essa é a Agar que gera para a morte. E agora com a mensagem da justificação pela fé, nós estamos adentrando na nova aliança, mas só vai entrar quem realmente tiver fé no que está escrito. Então nós estávamos vivendo, até agora há pouco, na antiga aliança, onde achávamos que podíamos fazer alguma coisa para nos salvar. Por isso a pergunta lá de Lucas 10:25, o que farei para herdar a vida eterna? Por isso a pergunta do jovem rico, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Eles perguntam isso porque não entenderam a nova aliança, eles estavam vivendo na antiga aliança, onde o povo disse tudo que o Senhor disser faremos. E no fim dos tempos, Mateus fala que isso vai estar em vigor ainda, porque os perdidos, muitos que têm aparência de piedade, mas negam o poder, qual poder? O poder da palavra. Aqueles que negam o poder da palavra vão dizer para o Senhor, 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 no teu nome nós não expelimos muitos demônios, no teu nome nós não fizemos muitas maravilhas, mas o que Jesus vai dizer para eles? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se eles estavam vivendo com Deus, se eles estavam fazendo milagres para Deus e eles estavam vivendo iniquidade, significa que eles não guardavam a lei. Eles achavam que guardavam a lei, mas não guardavam na obediência que Deus aceita. Porque a única obediência para guardar a lei que Deus aceita é a obediência de Cristo em nós. Se Jesus morar em nós, se ele foi transformado, não, se ele foi gerado em nós pelo Espírito Santo, olha, essa é a aliança que gera para a vida. Lembra o que Sara gerou? Ela não gerou o Isaac? O motivo de riso? Nós também, quando nós somos gerados pelo Espírito, para Deus nós somos um motivo de riso, motivo de alegria. Mas isso é mediante a palavra, é mediante o que está escrito. Quando nós ouvimos a voz de Deus, que foi o que ele falou em Êxodo 19. Agora veja, Abraão e Sara ouviram a voz de Deus. Sara não, né, simbolizando a igreja, mas Abraão ouviu, simbolizando Jesus. Ouviu a voz de Deus, ele deveria ter ficado firme na voz de Deus até o fim. Se ele não tivesse ouvido a voz da esposa, o clamor da esposa por filhos, eu quero filhos, que é o clamor da igreja hoje, eu quero filhos. Então eu faço as técnicas mundanas, eu faço cultos culturais, agora eu permito as músicas do mundo dentro da igreja, as luzes do mundo, os sons do mundo, a moda do mundo. Não, porque o concerto eterno não gera filhos, ele só gera por milagre, e é pouco. É pouco filho por milagre. Não, mas eu quero filhos, então usa-se o quê? O método de Agar. Então pega-se os métodos egípcios e gera-se que tipo de filhos? Ismaéus, irmãos. Gera-se Ismaéus. Os Ismaéus, irmãos, não vão herdar a vida eterna. Os Ismaéus não fazem parte do novo concerto, mas eles podem ser convertidos se eles quiserem. Vocês estão entendendo? Então, nós temos essas duas alianças que hoje está sendo proposto. E agora, então, está sendo proposto para nós.
Elas vêm desde Adão, passaram por Noé, passaram por Abraão. Elas estão vindo, mas elas chegam agora no fim do tempo, quando Deus diz assim a Laodiceia, que é o amém que está falando a Laodiceia. O amém é aquele que está relacionado com as promessas, conforme Coríntios. As promessas estão relacionadas a Abraão, conforme Gênesis. Então, o concerto eterno está sendo proposto para nós hoje. Qual é a aliança que nós vamos aceitar? Qual é a aliança? Nós vamos aceitar aquilo que realmente é eterno, que é no sangue de Cristo? Ou nós vamos aceitar aquilo, irmãs, que é passageiro e transitório escrito na lei? Será que a lei ela vai permanecer fora da nossa vida? Nós vamos continuar olhando para a tábua de pedra e nos esforçando para fazer, com todo o esmero, com toda a dedicação, com toda a disciplina, obrigando os filhos a fazer? Será que é assim? Ou será que nós vamos ser gerados para a vida eterna, gerados pelo Espírito Santo? Fazendo parte da aliança feita no Monte Sião, que é simbolizado por Sara, que recebe um herdeiro por vez, mas que é herdeiro para a vida eterna, é herdeiro de aliança. Então nós temos que ver o que nós estamos entendendo dessa questão da aliança. Nós estamos no antigo concerto ou no novo concerto. Porque Deus, na verdade, Ele quer fazer conosco uma aliança eterna, mas nós temos que decidir, neste momento, lendo o livro, lendo a Escritura, ouvindo as pregações, qual é o concerto que nós estamos vivendo? É o antigo ou é o novo? Nós precisamos decidir isso, porque Deus está dizendo para nós que a lei não pode permanecer fora de nós, porque isso é legalismo. Isso é legalismo, é tentar pelo esforço, isso é farisaísmo. E eu acredito que por muitos anos eu fui assim. Mas agora, a gente entendendo a mensagem de justiça pela fé e o poder da palavra de Deus, nós temos que entender que se está escrito, Deus vai cumprir. Se está escrito, Deus vai honrar. Se está escrito, é da responsabilidade dele executar. E nós temos que dizer o sim. Nós temos que dizer sim para Deus. Então, assim, nosso pedido nessa manhã, é que vocês leiam todos esses textos, meditem nos versos bíblicos, vejam o encaixe de um no outro. Que coisa mais linda, Deus tecendo no nosso coração a verdade. Medita nisso, medita. Se você não entendeu, lê de novo. Se não entendeu, lê de novo. Ora, de joelhos. Porque uma coisa é certa. Muitas vezes, irmãos, nós estamos olhando os erros da igreja porque a igreja continua no velho concerto. Continua querendo fazer pela força do braço. Continua chamando a Agar para gerar um filho que não é um filho que Deus pediu. Então hoje nós podemos ver multidões vindo. Mas eles estão entendendo que é Cristo que vai viver dentro, que é Cristo que vai gerar obediência, que nós não temos nem fé, até a fé nós temos que pedir para Deus. Será que nós mesmos estamos entendendo isso? A importância, a urgência disso? Porque, na verdade, os 144 mil vão entender essa questão. 144 mil vai entender o porquê das reformas, vai entender o porquê da vida no campo, vai entender o porquê da mudança no vestuário. Tudo isso está dentro da aliança. O avanço da aliança nos mostra se nós estamos caminhando dentro do santuário também. A compreensão dessas verdades vai estar nos mostrando se nós vamos poder viver diante do fogo consumidor. Isso é solene, minhas irmãs. Isso é muito solene. Então, nesse primeiro dia da semana, o estudo que Deus mandou para nós é um estudo muito profundo. Muito profundo. E eu acredito que veio bem nesse dia. Acredito mesmo, porque eu ouvi essa mensagem ontem, ao pôr do sol, e eu fiquei até surpresa quando, para mim, hoje, ler com vocês veio o mesmo assunto. O mesmo assunto. E eu pensei, meu Deus, é um plano de Deus. Nos mostrar essa realidade hoje, porque isso vai ser definitivo para a nossa vida eterna. Se nós vamos estar entre aqueles que Deus vai dizer, vinde benditos de meu Pai, vocês entenderam, vocês avançaram na aliança, vocês avançaram no lugar santo dos santos, vocês foram aperfeiçoados, andaram comigo e foram aperfeiçoados, ou se nós vamos estar entre aqueles que Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. É isso, irmãs, é a nossa decisão, está na nossa mão, porque faz parte do nosso livre-arbítrio. Se nós decidirmos avançar com Deus nessa situação da aliança, a nova aliança que gera para a vida eterna, nós vamos estar dizendo sim para a salvação em Jesus Cristo, e Deus vai nos dar tanto a fé quanto o poder para nós caminharmos nessa direção. Agora, se nós ficarmos na dúvida e desejarmos continuar fazendo tudo pela nossa força, então nós permaneceremos na antiga aliança e não vamos para a vida eterna. Forte isso, né? Então que Deus nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo estudo de hoje. Nós te louvamos por sua grandeza e misericórdia. Tem piedade de nós, Pai, se em algum momento nós não estamos entendendo bem a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a seguir-te e andar lado a lado contigo, Pai. Eu peço a ti, Senhor, em nome de Jesus, que nos ajude, Pai, a entender a questão das alianças que o Senhor está mostrando para nós. E ajuda a não estarmos na antiga aliança que gera para a morte, Senhor. Porque depende da força do nosso braço e nós nunca podemos oferecer ao Senhor aquilo que o Senhor espera de nós, Senhor. Precisamos de ti, Senhor. Precisamos que Cristo habite em nós. Essa é a nossa única esperança da glória, Senhor. Só Ele fazendo as obras em nós, Senhor. Ó Deus, dá-nos o batismo do Espírito Santo hoje. Renova nossas forças espirituais, mentais e físicas. Dá-nos poder para vencer a carne, o mundo e o diabo e sermos agraciados pelo selo Deus vivo, meu Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver aqui em novidade de vida, Senhor. Que seja para a tua glória e para a tua honra, porque nós não podemos nada sem o Senhor, mas tudo podemos em Cristo Jesus que nos fortalece. Dá-nos uma semana de paz, dá-nos um dia de bênção. Ajuda-nos em tudo, Pai. Livra-nos do mal e, principalmente, Senhor, neste momento eu te peço, livra-nos dos enganos, Pai. Porque existem ventos de doutrinas em todas as direções, mas nós precisamos permanecer no Evangelho eterno, Senhor. Por favor, salva-nos. E te peço em nome de Jesus. Amém.